Paulo Rins, que es presidente del Sindicato de Trabajadores de las comidas rápidas del municipio de Campinas y la región de Campinas. Es también tesorero de la Federación de Restaurantes y Comidas Rápidas del Estado de Sao Paulo, miembro de la Dirección Nacional de Fuerza Sindical y con una larga experiencia y trayectoria del sindicalismo nacional e internacional. Con ustedes, entonces, le damos la palabra a nuestro amigo, a nuestro compañero y hermano, al compañero Paulo Rins, de Brasil. Bom dia, Ortélio. Muito agradecido pelo convite da ADS. Agradeço muito ao nosso presidente Júlio. Daqui a pouco deverá estar conosco aqui, né? Como você já apresentou, eu sou Paulo Ritz, represento o segmento de refeições coletivas de Campinas e região. Também atuo como membro da diretoria da Federação Estadual de Refeições Coletivas e membro da Associação Nacional de Refeições Coletivas. Bom dia a todos os palestrantes. Muito obrigado aí pela ADS, pelo convite. É um prazer estar com vocês. Eu vou tentar resumir aqui em poucos minutos, né? Um pouquinho do momento que o nosso segmento de refeições coletivas está passando aqui no Brasil, que eu acredito que isso esteja acontecendo por todo mundo, né? E também vou tentar congregar um pouquinho do momento político que nós estamos passando no Brasil, como todos devem estar acompanhando aí. O segmento de refeições coletivas, e aqui no Brasil a gente trata como refeições coletivas porque nesses segmentos nós temos alguns eixos. Então, assim, nós atuamos no setor das refeições coletivas para indústrias, né, para as empresas, para os hospitais, para as escolas também. Então, resumindo assim, refeições coletivas, aqui a gente trata com esse termo porque a gente alimenta todos os trabalhadores desse país, né? Nós alimentamos todos os estudantes desse país e nós alimentamos todos os hospitalizados, que a gente também administra as refeições, né? O nosso segmento administra as refeições nos hospitais desse país. Então, assim, hoje é uma atividade que no Brasil já é considerada uma atividade essencial, né? E é uma atividade de extrema importância, e com esse momento, né, de pandemia, o segmento nosso teve assim, vamos dizer, se sobressaiu nos outros segmentos, porque se tratou muito da questão da coletividade, se debateu muito da questão da segurança alimentar. Quando a gente fala em segmento de refeições coletivas, né, o que se pratica hoje, a questão, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? O que se pratica hoje, o uso do álcool em gel, o uso de máscaras, o uso de luvas, essas práticas, elas já eram habituais do nosso segmento. O que aconteceu e está acontecendo hoje é que essas práticas, né, que antigamente a gente se tinha e observava que era na retaguarda, ou seja, era dentro das cozinhas, hoje essas práticas elas estão se estendendo, o que mundialmente é conhecido como refeitórios, aqui a gente trata já como restaurantes, elas estão se estendendo para a linha de frente. Então, hoje, a utilização do álcool em gel, de máscara e de luvas, hoje, né, está lá na linha de frente também. O que eu sempre costumo dizer é o seguinte, companheiros, antigamente, nós tínhamos essa prática, as empresas elas já destacam nesse sentido, que elas são especialistas em fazer refeições coletivas em grandes quantidades, né? Por isso que elas se destacaram no mercado, e os nossos trabalhadores, né, eles são muito qualificados na questão da segurança alimentar. O que entrou hoje no nosso segmento no Brasil, eu acredito que no mundo todo deve estar passando pela mesma situação. Estão entrando alguns ingredientes novos, como o uso de álcool em gel, como eu já citei, a máscara e luva lá na linha de frente, né, o termômetro para aferir a temperatura das pessoas, né, e entrou um personagem novo no nosso setor, no nosso segmento,
que é o cliente. Porque, assim, toda a responsabilidade da segurança alimentar, até então, ela se privava e se limitava aos trabalhadores da cozinha industrial. Hoje, o cliente também faz parte desse processo de segurança alimentar. Hoje, ele é cobrado disso também. Eu dou um exemplo claro, ele não pode circular num refeitório, num restaurante, sem estar utilizando máscara, né? Sem utilizar o álcool gel. Então, assim, o perfil da nossa categoria hoje, né, nós agregamos hoje a participação efetiva dos clientes, tá? E esses clientes hoje, eles estão muito mais exigentes do que antigamente. A nossa categoria, não é que a pandemia veio para o bem ou para melhorar nada, não, muito pelo contrário, tá? Mas, assim, a pandemia fez com que a nossa categoria conseguisse se apresentar melhor ao mercado, né? Que a nossa categoria, os nossos trabalhadores de refeições coletivas, né, eles tivessem uma valorização maior no mercado de trabalho. Isso fez com que hoje a gente tenha uma alternativa, abriu um espaço, né, para os sindicatos que representam os trabalhadores de refeições coletivas, para que a gente pleiteie junto às empresas, inclusive, uma maior valorização desses trabalhadores. Porque, assim, quando você tem um nível de exigência maior de qualificação, você deve também ter um nível maior de reconhecimento financeiro desses trabalhadores. Isso é um processo natural, né? E hoje nós estamos pleiteando isso. Nós estamos chamando as empresas do nosso segmento e falando assim, vamos olhar para os nossos trabalhadores, né? Eles são essenciais, eles são muito importantes e eles são cada vez mais qualificados. Então, assim, as empresas hoje do Brasil, e acredito que do mundo, né, que trabalham nesse segmento de fornecer refeições, né, está cada vez mais, vamos dizer assim, se aperfeiçoando nesse segmento. Até então, a gente falava o seguinte, o segmento de refeições coletivas, ele tinha uma responsabilidade direta no recebimento da mercadoria, no acondicionamento da mercadoria, no pré-preparo desses produtos, né, dos insumos, no preparo dos insumos e na distribuição desses insumos. Hoje, essa responsabilidade ela passou além disso. Hoje, as empresas do segmento e os nossos trabalhadores, eles são responsáveis também pela fiscalização, né, do ambiente onde se é distribuído os alimentos. Eu vou dar um exemplo muito claro. Antigamente, muito no Brasil, se praticava muito isso dos autosserviços. As empresas colocavam os alimentos prontos, né, a comida pronta, e os trabalhadores faziam e se serviam à vontade quanto eles queriam e da maneira que quisessem. Hoje mudou isso, né? Hoje o perfil já está assim. Nós temos a responsabilidade de entregar um produto seguro, um alimento seguro. Então, nós perdemos, de certa forma, alguns profissionais da retaguarda, porque muitas empresas estão optando por comprar produtos pré-processados ou até processados, para evitar até a aglomeração dentro da cozinha, mas também para evitar a manipulação dos alimentos, né? Mas nós ganhamos trabalhadores na linha de frente. Então, assim, são personagens novos que estão entrando na nossa categoria e a gente observa, assim, cada vez mais, né? Nós fazemos parte de um segmento essencial para o trabalhador brasileiro, né? Para as crianças brasileiras, para as pessoas que estão nos hospitais hoje. Então, assim, nós praticamente, todo o segmento, não só no Brasil como no mundo, nós alimentamos, né, todos. Então, o grau de importância, eu acho que, felizmente, infelizmente, né, nós estamos passando por essa pandemia, mas, felizmente, também a nossa categoria tem tido um conhecimento cada vez maior. Tá? Isso, como eu falei, repito, né, isso proporciona para a gente uma possibilidade também agora de criar o quê? Melhores salários, mais condições de trabalho. Né? Isso é o papel do sindicato e isso nós estamos falando. O que prejudica muito a gente hoje no segmento de refeições coletivas no Brasil? Nós não temos uma representatividade muito expressiva dentro do Congresso Nacional. Então, assim, é um segmento que não tem nenhum incentivo fiscal, mesmo sendo um segmento essencial para o Brasil. Tá? Mas não existe nenhum incentivo fiscal para essas empresas e que, consequentemente, poderiam ser repassadas para os nossos trabalhadores. Tá? Então, o incentivo fiscal hoje no Brasil se limita muito, né, às grandes empresas, os macro-atacadistas, os ruralistas,
Por que que isso acontece no Brasil? Isso acontece no Brasil porque nós temos um Congresso Nacional, né, que é predominantemente patronal. Então, eu até anotei alguns dados aqui hoje. Eu estou falando em Câmara dos Deputados hoje, que é o Congresso Nacional. Nós temos lá 207 representantes do agronegócio. Nós temos 197 representantes da Igreja Evangélica. Nós temos 208 representantes empresarial, 226 representantes de construtoras e empreiteiras. Nós temos 40 representantes de trabalhadores do Congresso Nacional. As contas aqui talvez não fechem, mas eu vou explicar para vocês. Nós temos 512 deputados. Só que, assim, muitos deputados aqui, ele representa o agronegócio, ele representa a Igreja Evangélica e representa a empresa também. Então, por isso que está meio repetitivo. Mas eles se reúnem lá em bancadas, né? E quando a gente fala na bancada trabalhista, que são 43 deputados federais, isso é um número muito pequeno. Então, isso gera uma dificuldade muito grande aqui no Brasil de se criar e aperfeiçoar leis que representem os nossos trabalhadores. E, aos poucos, nós estamos, infelizmente, perdendo isso. O atual governo do Brasil hoje, né, ele é totalmente antitrabalhista. É um governo que se propôs, inclusive, a tentar fechar os sindicatos no Brasil. E todas as entidades sindicais do Brasil, hoje, estão passando por uma dificuldade muito grande. Nós só não estamos hoje numa situação pior ainda, né? Ou numa terra arrasada, porque a gente tem, desses 43 deputados federais, nós temos algumas lideranças lá que realmente são muito expressivas dentro do Congresso Nacional e têm um grande acesso, uma grande influência dentro do Congresso Nacional, né? Eu dou exemplo do nosso deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, né? Que hoje faz um papel muito expressivo dentro do Congresso. E se não fosse ele, hoje a classe trabalhadora hoje estaria numa dificuldade muito maior, né? Como eu disse no começo também, refeições coletivas no Brasil hoje representam os trabalhadores em refeições escolares, tá? Nós tivemos no ex-governo Lula, inclusive, uma lei 11.947. Tá? Eu gostaria depois que todos os companheiros que tivessem oportunidade, né, que fizesse uma observação nessa lei, que foi uma lei muito bem feita, foi uma medida provisória, né, que aí o movimento sindical aqui do Brasil, eu participei isso junto, nós procuramos o deputado Paulinho, e ele ingressou nessa briga junto com a gente, nessa luta dentro do Congresso Nacional, nós conversamos com os deputados e com os senadores, inclusive, para que era então uma medida provisória, se transformasse em lei, tá? E essa lei fez com que o que a gente tinha no Brasil, que era merenda escolar, ou merenda seca. O que é merenda escolar ou merenda seca? É biscoito com suco artificial. Isso é o que se servia nas escolas aqui no Brasil, tá? Com a aprovação dessa lei, com a participação efetiva do companheiro Paulinho, nós conseguimos com que a merenda do Brasil deixasse de se tornar merenda e passasse a ser uma refeição. Então, hoje no Brasil não é mais servido merenda escolar, tá? Hoje no Brasil é servido uma refeição escolar. Essa refeição é todo um cardápio nutricional. Eu estou falando de arroz, um feijão, um vegetal, um legumes, uma fruta, um suco. É uma refeição completa que é servido para todas as crianças do nosso país. E para muitas crianças do nosso país, essa refeição é a única do dia. Então, olha a importância desse segmento, né? Que a gente conseguiu lá, com o apoio do Paulinho, aprovar essa lei. E essa lei hoje, 30% de todos os insumos que as escolas no Brasil compram, eles devem vir da agricultura familiar. Então, assim, é uma lei maravilhosa, muito bem feita, muito bem redigida, que nós conseguimos. Pablo, ¿me escucha? Então, tem uma importância supra nisso aí, por isso que eu queria reforçar esse sentido. Eu sei que o meu tempo está um pouquinho se esgotando aí, Ortélio, mas eu já estou tentando encerrar a minha participação, mas não podia deixar de falar disso, né? Então, o nosso segmento hoje no Brasil, nós entramos numa crise devido à pandemia, porque é um segmento que trabalhou sempre com volume, né? As empresas de refeições coletivas sempre venderam a refeição muito barata,
Isso eu acho que tem que dar um basta, isso tem que parar, né? Não é que tem que encarecer as refeições que são vendidas para as indústrias, né? Mas nós temos que valorizar esse produto que a gente fabrica. Nós temos que valorizar os nossos trabalhadores. Então, eu acho que está na hora de parar de vender refeição barata nas indústrias, tá? Não estou falando em refeição para o brasileiro, não é isso, não. O que eu estou falando é que a gente tem que parar um pouquinho de vender volume, né? E nós temos que vender a qualidade que a gente tem, que os nossos trabalhadores também, consequentemente, terão seu reconhecimento. Tá? Para encerrar, eu queria, Ortélio, agradecer mais uma vez o convite, agradecer a DS também, somos parceiros, estamos aqui, você tem o meu contato, estou à disposição para quando precisar, para quando puder participar, é um prazer imenso. Eu queria só registrar aqui um forte abraço a todos os companheiros palestrantes, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, em nome do nosso presidente Miguel Torres também, que está mandando um abraço para todo mundo aí, né? E é um companheiro que está enganjado com a gente na luta aqui pelo Brasil, né? O Brasil está por dificuldades, nós vamos passar essa pandemia, e eu sempre digo que entramos numa crise sindical graças ao governo que nós temos hoje, mas vamos sair dessa crise muito mais forte que nós entramos. Entramos numa pandemia, né, mundial que o mundo inteiro está enfrentando. Se Deus quiser, nós vamos sair dessa pandemia muito mais forte que nós entramos. Então, forte abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Espero não ter excedido muito meu tempo aí y estou siempre a disposición. Un abrazo. Américas y el Caribe. Aprovecho entonces, compañeros y compañeros, para pasarle la palabra a la compañera Miriam Luz, que es la compañera que siempre nos ha venido dando un gran aporte, un gran auxilio con la plataforma Zoom, para que, por favor, si hay preguntas o si hay comentarios, para que se da la palabra y posteriormente haremos un comentario final y pasaremos la palabra para que nuestros panelistas hagan sus consideraciones finales y finalmente le entregaremos el micrófono a nuestro querido presidente Julio Roberto. Compañera Miriam, por favor. Bueno, compañero Ortelio, por el momento no tengo ninguna solicitud de palabra, ni por el chat, ni acá en la lista de participantes. No hay solicitudes de palabras por el momento. Bueno, entonces, si no hay palabras, me permito, en calidad de moderador de este panel, hacerles a todos los 6 panelistas una reflexión para que la incluyan en sus comentarios y consideraciones finales. En el mundo, actualmente, ya pasamos de 33 millones de personas infectadas, más de 1 millón de muertos. En América Latina, los principales países, en el continente americano, los principales países más afectados son los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, México, entre otros países. En la mayoría de estos países, la respuesta ha sido el negativismo, reformas laborales, leyes que atropellan los derechos de los trabajadores y calamidad y profundización de las desigualdades sociales. Inclusive en algunos países con fuertes ataques al movimiento sindical. Tenemos una baja representación política, como lo dijo el compañero Paulo, de los trabajadores en las instancias donde se toman las decisiones, en los congresos, en los senados, en las cámaras de diputados, etcétera. En ese contexto, compañeros y compañeras panelistas, ¿cuál creen ustedes que son las acciones y cuáles son las estrategias que como sindicatos nacional e internacionalmente debemos tener en cuenta para que ADS continúe fortaleciendo la lucha
sindical de los trabajadores en América Latina y el Caribe y aportarle al mundo. Por favor, compañeros, comenzamos en el mismo orden con el amigo y compañero Paulo Rin. Olá, Ortélio. Antes de eu até entrar no assunto, eu queria agradecer muito a você aí pelo trabalho, pelo convite, inclusive, ao presidente da DS, o companheiro Júlio, ao secretário-geral Neco, né, um grande dirigente, um grande amigo pessoal também, a Neuzinha, que é uma grande amiga e que sou fã dela, até suspeito eu falar alguma coisa bem da Neuzinha, né? Porque todos nós sabemos, no movimento sindical brasileiro, isso é bom para todos os companheiros, até eu ouvi isso, né? A Neuza é uma grande liderança feminina e referência para todos nós aqui, né? E que leva um pouquinho da gente aqui, um pouquinho da nossa cultura até para o mundo. A companheira Gene, o companheiro Rubens, o companheiro Hansen e Valmiro também, que foram os palestrantes de hoje, a todos. Parabéns pela intervenção de todos, né? Eu acho que todo mundo teve a oportunidade de expor um pouquinho das suas necessidades, das suas ambições no momento. E entrando na sua pergunta, companheiro Ortélio, eu acho que, assim, foi muito falado, está sendo muito bem presenciado que o movimento sindical ele tem que se reinventar, né? E eu acho que eu também sempre costumo falar isso. Quando a gente entra numa crise, né? Em uma crise que nós estamos vivendo hoje, mundial, em uma pandemia, e no Brasil, uma crise que nós estamos vivendo aqui, política, né? Uma crise de extrema gravidade, uma crise que talvez gere uma sequela para nós aqui no Brasil, que provavelmente demore muitos e muitos anos para a gente recuperar esse estrago que está sendo feito no nosso país hoje, começando pela intenção desse desmoronamento, dessa quebra na estrutura sindical, que nós temos um governo que está empenhado em fazer isso. E isso é lamentável, porque quem são afetados diretamente são os nossos trabalhadores, é a nossa sociedade, é o povo desse país que vai pagar muito caro por isso, pela irresponsabilidade, né? Pela imbecilidade desse governo que está aí, que realmente não está nem um pouquinho preocupado com os trabalhadores, né? Mas, assim, nós temos que ficar, nós temos que se reerguer, nós temos que se reinventar. Nós entramos nessa crise, com certeza vamos sair dessa crise mais forte ainda, eu tenho esperança disso. Por quê? Na necessidade de se reinventar, os sindicatos foram para perto dos trabalhadores. Então, isso é uma reação muito positiva com relação aos sindicatos no Brasil. Quando nós tivemos esse desmonte da estrutura sindical, os sindicatos não ficaram resguardados e só se lamentando. Nós fomos para as ruas, nós fomos para perto dos trabalhadores, né? Nós fizemos esse papel. E isso nos está tornando muito mais forte. Então, acho que esse é um ponto positivo. Nós vamos tirar dessa crise, nós vamos tirar esse proveito. Nós fomos até os nossos trabalhadores, e os trabalhadores perceberam agora mais do que nunca que eles precisam do sindicato. Porque os trabalhadores do Brasil hoje têm um governo que não liga para eles, né? Os trabalhadores do Brasil hoje têm as empresas que não estão nem aí com eles, né? E só quem defende esses trabalhadores, só quem luta pelo direito deles, somos nós, os sindicatos. Então, acho que esse dever de casa a gente está fazendo, nós vamos sair disso, nós vamos sair dessa pandemia, nós vamos sair dessa crise política, com certeza, porque eu acho que cada vez mais o trabalhador, quando ele é penalizado, né, ele se sente na obrigação de procurar informação, de se politizar, e esse é o momento que nós, dirigentes sindicais, temos que fazer nosso papel, né? Nós temos que insistir e persistir em defender os nossos trabalhadores e levar informação para essas pessoas, né? Então, tenho esperança disso, eu não tenho certeza, né, que nós vamos sair dessa crise muito mais forte do que a gente entrou. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado, estou à disposição, né, de todos os companheiros
que participaram, aqueles também que nos estão acompanhando aí através das redes sociais. Nós estamos aqui, né? O sindicato está passando por grandes dificuldades, né? Mas nós não vamos fechar as portas. Por quê? É um papel nosso, é o nosso desafio, nós nascemos para isso, nós gostamos disso, não estamos aqui à toa, né? Estamos porque fazemos parte desse anseio de uma sociedade, de uma classe trabalhadora, e eu gostaria, assim, de deixar uma mensagem muito grande para todos os que estão participando, porque nós estamos aqui, assim, com um dirigente como eu de refeições coletivas, como dirigentes da alimentação, como dirigentes dos camponeses, da agricultura, né? Nós temos que fazer uma grande análise de porquê, né, os nossos sindicatos existem. Nós alimentamos o mundo inteiro. Eu acho que isso faz dos nossos segmentos aqui, né, um segmento essencial de uma atividade essencial. Né? Nós temos esse papel, né? Nós alimentamos o mundo. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar e acho que é isso que a gente tem que se autovalorizar. No mais, um abraço, muito obrigado, Nortélio, e estou sempre à disposição.